Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRCOchats. Eu recebo o Diego Miguita, sócio do escritório de advocacia VBSO Advogados, especialista na área do direito tributário. Nós, aqui no Brasil, tivemos um ambiente um pouco mais complexo quando fizemos a adoção dos FRS, por alguns motivos. O primeiro, porque no Brasil, a base ao qual a tributação é feita é na figura da controladora, e essa também recebeu os efeitos da implementação do IFRS, não só nas demonstrações financeiras consolidadas. E aqui no Brasil, diferentemente de muitos outros países, em que a adoção das normas contábeis internacionais se deu exclusivamente para as empresas listadas em bolsas de valores, aqui no Brasil nós não tivemos qualquer tipo de distinção. Ou seja, nós temos no Brasil a figura em que o IFRS ele se aplica tanto no ambiente da entidade controladora como de forma indistinta para toda e qualquer empresa, né? É nesse contexto que eu gostaria de ouvir um pouco a opinião do Diego com relação a quais os temas que mais têm sido relevantes dos novos CPCs diante do seu dia a dia de atuação, Diego. Boa tarde, Luke. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Já me sinto em casa, né, nesse nosso terceiro encontro. E o desafio, de fato, é muito grande quando a gente fala em matéria tributária e adoção de IFRS para balanço individual, né? Porque, como você mencionou, na maior parte dos países, a adoção das normas internacionais de contabilidade foi para balanço consolidado, né? E entidade é maior do que o CNPJ, vamos chamar assim. Entidade econômica consolida vários CNPJs, a gente poderia colocar dessa forma. E como no Brasil a tributação olha para o balanço do CNPJ, o individual, você trazer conceitos de consolidado, de grupo econômico para a figura do individual, gera distorções que, como você comentou, podem gerar impactos tributários bastante severos. Diego, uma das grandes mudanças que nós tivemos dentro das novas normas contábeis, ela traz um efeito de ganho ou perda que quando você tem diluição de participação, mas não se desfaz do controle, no passado esse tipo de ganho ou perda, por exemplo, ele era reconhecido em contas de resultado e agora, por uma questão específica da norma de combinação de negócios, esse efeito ele é tratado dentro da nova reserva de ajustes de avaliação patrimonial, que veio em decorrência da nova lei das SAs. Como é que, por exemplo, você lida com esse tipo de situação? Bom, essa questão ela está intimamente ligada às duas últimas conversas que nós tivemos, principalmente a primeira delas. A norma que trata de combinação de negócios é o CPC 15. Para quem não sabe, é anterior a 12973, que foi a lei que a gente mencionou que disciplina para fins tributários a aplicação das normas internacionais de contabilidade. E esse CPC 15, ele determina que nessa situação que você comentou, o ganho vai ficar represado no patrimônio líquido. Para ser e quando eu perder o controle, ele é reciclado para o resultado do período. E a dúvida que surge é, se não transita pelo resultado e historicamente a legislação do imposto de renda determina que o ponto de partida é o resultado contábil e você inclui ou exclui aqueles valores que a lei também determina, se eu não tenho uma regra específica que manda eu adicionar ou acrescentar esse ganho que você comentou que fica no patrimônio líquido na base de cálculo, eu devo tributar? Isso faz a gente lembrar de novo aquele artigo 58, que a interpretação dele é bastante controvertida, no sentido de que, bom, se o CPC 15 é anterior a 12973 e esse efeito era imaginado, pelo menos pelo legislador, eu devo tributar? Ou, de outro lado, se eu tiver uma perda, eu não poderei deduzir, mesmo que eu tenha tido uma perda numa alienação de investimento? Então essas são questões que ilustram o nosso momento atual, de muita discussão técnica e muita incerteza sobre qual será a posição dos tribunais.
E é muito cedo para que a gente possa tirar sinais que sejam para qual o caminho que a jurisprudência e as discussões sobre a visão da Receita Federal e dos próprios juízes, você acredita que ainda tem muito amadurecimento em termos de discussões para que a gente possa ter algo um pouco mais conclusivo, Diego? Com certeza, ainda é muito cedo para tentar prever qual que seria a posição ou do CARF na esfera administrativa ou dos órgãos judiciais, mas eu acho que o grande marco vai ser a posição que a Receita Federal vai emitir em relação a algumas consultas que já foram formuladas. Então, até meados do ano que vem, eu imagino que algumas questões dessa, como o ganho que é represado no patrimônio líquido, a Receita vai emitir uma posição formal. E a partir daí, provavelmente vai surgir um contencioso, né, que é uma disputa, dependendo da resposta que for dada. Se ela disser que, por exemplo, uma perda que eu incorri, mas que ficou no patrimônio líquido e eu não posso deduzir, eu não tenho dúvida de que o contribuinte vai recorrer ao Poder Judiciário para dizer que tem direito à dedução daquela perda, porque juridicamente ele incorreu na perda, por mais que a contabilidade não refletisse como perda no resultado do período. De outra forma, aquele contribuinte que teve um ganho no patrimônio líquido e a Receita diga que é tributável ainda que esteja no patrimônio líquido, vai tentar sustentar o contrário, que olha, é uma regra contábil, uma norma contábil, melhor dizendo, que veio antes da 12973, portanto não tem que fazer ajuste. Então vai ser uma discussão interessante. Eu imagino que a partir de meados do ano que vem, esse tema começa a ser discutido. E Diego, nós naturalmente já tivemos alguns CPCs que foram emitidos após a Lei 12.973, CPC de reconhecimento de receitas, o 47, instrumentos financeiros, o 48. Estamos na pré-implementação do pronunciamento que diz respeito à questão dos arrendamentos, dos contratos de arrendamentos, de aluguéis. Como que você enxerga o ambiente de análise prévia no caso de um CPC que ainda não teve a sua promulgação efetiva e desses CPCs que já foram emitidos, mas posterior a 12.973? Como é que você tem visto as discussões nesse tipo de ambiente? Bom, Luque, os exemplos que você citou são absolutamente interessantes para demonstrar para o nosso telespectador como que tem sido feita essa transição de novos métodos e critérios contábeis para fins tributários. Então, a Receita Federal, também com base nesse artigo 58 que a gente comentou, ela tem a competência para disciplinar os ajustes que você deve fazer para que a nova norma contábil seja neutra do ponto de vista tributário. Então, por exemplo, o CPC 47 que você comentou, e que, por sinal, o melhor treinamento que eu já vi sobre esse assunto vem da IRCO e mais especificamente na sua pessoa, de explicar para os advogados como que funciona o CPC 47. A Receita Federal tem o mérito de divulgar consultas públicas sobre esses pronunciamentos contábeis, que é uma oportunidade em que o mercado pode dizer como que entende que deve ser feito ajuste ou não. Qual que é o principal problema? É que como a norma contábil internacional ela é carregada de subjetivismo, né, de princípios e não de regras, ela é naturalmente fruto de interpretação. Então o CPC 47, em grande medida, poderia refletir critérios já existentes na norma anterior, que era o CPC 30. A dificuldade é você entender o que mudou de fato e o que não mudou. Eu acho que esse vai ser um ponto controvertido. Mas, assim, tirando de lado essa controvérsia, funciona assim. Surge uma norma nova, o CPC 47, o 48, o 6, que é do arrendamento mercantil que você comentou. Abre-se uma consulta pública, entende-se que é um critério novo ou não, e a partir daí a Receita estipula quais ajustes que as empresas têm que fazer para não ter efeito tributário. Então é assim que funciona hoje em dia. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Diego, a audiência de todos. De fato, esse tema da interferência da contabilidade no direito tributário e vice-versa, ele é muito controverso, mas é apaixonante. Eu acho que para quem atua tanto na área contábil como na área do direito tributário,
é uma grande oportunidade para que a gente possa, de fato, crescer profissionalmente com todos esses temas de tanta relevância para todos nós. Vamos continuar essa conversa e mais um capítulo com o Diego. Até a próxima!